Razão cruzada. Mas como medimos as coisas na geometria projetiva? Equivalente aos comprimentos na geometria clássica, na geometria projetiva, a medida fundamental em que as propriedades de uma figura podem ser expressas é a razão cruzada. Considere 3 pontos ABC em uma linha reta. Uma transformação de projeção desses pontos não somente modificará as distâncias AB e BC, mas também a razão AB dividido por BC entre essas. De fato, 3 pontos ABC em uma reta podem sempre ser projetados em outros 3 pontos em outra reta. As distâncias A', B' e B' C' e A2' B2' e B2' C2' só dependem de onde escolhemos os pontos de fuga O' e O2'. Portanto, com 3 pontos em uma linha, não há qualquer invariância na projeção. Mas, e essa é a descoberta decisiva da geometria projetiva, se tivermos 4 pontos A, B, C e D em uma linha e se projetarmos esses pontos para a linha B', C' e D' em uma outra linha, haverá uma quantidade chamada razão cruzada invariante nessa transformação. A razão cruzada não é um comprimento nem uma proporção de 2 comprimentos, mas a razão da razão de 2 comprimentos. Então, para uma reta com os pontos A, B, C e D nessa ordem, definimos a razão cruzada dessa forma. Razão cruzada entre parênteses ABCD é igual a CA dividido por CB dividido por DA dividido por DB. Vamos mostrar que a razão cruzada é invariante sobre a transformação de projeção. Usando as leis da trigonometria, que diz que a área de um triângulo é igual à metade do produto dos 2 lados pelo seno do ângulo compreendido entre eles, temos para os triângulos da figura as seguintes expressões. Tudo isso resulta nessa expressão CA dividido por CB dividido por DA dividido por DB, que é a razão cruzada, é igual ao seno de COA vezes seno de DOB dividido por seno de COB vezes seno de DOA. Portanto, a razão cruzada AB, C e D depende somente dos ângulos subentendidos por O, que são os mesmos para os pontos A', B', C' e D' pertencentes a qualquer reta que intercepta AO, OB, OC e OD. Chamamos de lambda igual a ABCD, entre parênteses, que é a razão cruzada, e fazendo O a origem, teremos esse segmento. Se x1 igual a x2 ou x3 igual a x4, ou seja, A e B ou C e D coincidem, teremos lambda igual a 1. Do ponto de vista algébrico, o problema típico da geometria projetiva é, dados 3 pontos ABC e uma razão cruzada lambda, determinar a posição do 4º ponto D. Isso não oferece qualquer problema, visto que a posição x do ponto D pode ser obtida desta expressão, onde todos os valores, exceto o x, são constantes conhecidas. Portanto, se temos 4 pontos em uma linha L e projetamos esses pontos em L' a partir de O' e em L duas linhas a partir de O duas linhas, teremos uma correspondência projetiva entre os pontos de L' e L duas linhas. Quais são as outras invariantes importantes da transformação de projeção? Podemos citar pelo menos mais uma. Uma reta é sempre transformada em uma reta, ou seja, uma equação do primeiro grau permanece do primeiro grau após a projeção. E quanto às equações do segundo grau? Essas também permanecem invariantes, pois nesse aspecto as propriedades de uma cônica são preservadas sob essa transformação. Um círculo pode ser transformado em uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole, que são todas representadas por equações do segundo grau. Dualidade. Um fato notável na geometria projetiva é que as palavras pontos e linhas são perfeitamente intercambiáveis. Esse fenômeno é conhecido por dualidade. Tomemos as seguintes 2 frases. 2 pontos determinam uma e somente uma reta, e 2 retas em um plano determinam um e somente um ponto. Percebemos uma simetria nessas 2 afirmações. As palavras pontos e retas são intercambiáveis, isto é, conhecendo uma das frases, podemos determinar a outra.
Na geometria projetiva, tanto faz definir um triângulo como um conjunto de 3 pontos não lineares ou como um conjunto de 3 retas concorrentes. Assim também uma curva pode ser expressa como um conjunto de pontos ou como um conjunto de retas tangentes. Assim, a cada teorema da geometria projetiva, ganhamos de graça o seu dual. A razão cruzada nas cônicas. Vimos que se 4 pontos em uma reta forem projetados de um ponto externo, teremos uma invariante que é a razão cruzada, independente de onde colocamos o ponto externo. Se agora tivermos uma cônica no lugar da reta, podemos estender essa ideia, porém com uma importante restrição. O ponto O deve estar na cônica K. Começamos com um círculo onde um dado arco subentende o mesmo ângulo visto de qualquer ponto O no círculo. Por exemplo, neste círculo, o arco AB subentende o mesmo ângulo independente de onde o ponto O é colocado. Se agora unirmos os pontos ABCD com O, formaremos as cordas ABCD, cuja razão cruzada chamamos de ABCD e que depende somente dos arcos CA, CB, DA e DB. Partindo de um ponto O', obtemos a linha B', C' e D' usando o mesmo procedimento. Pela propriedade do círculo, os ângulos AOB e AO'B, BOC e BO'C são congruentes e, portanto, ABCD igual a linha B', C', D'. Agora, sabemos que uma cônica K é a projeção de um círculo e que qualquer propriedade do círculo que seja invariante da projeção também será propriedade da cônica. Se projetarmos esse círculo em uma cônica K, os ângulos AOB e AO'B, BOC e BO'C, etc., deixarão de ser congruentes, pois ângulos não são invariantes nessa transformação. Entretanto, a razão cruzada é invariante sob projeção, e a igualdade ABCD igual à linha B', C', D' permanece. Isso nos leva ao seguinte teorema. Se 4 pontos quaisquer de uma cônica K forem ligados por retas a um ponto O de K pelas retas ABCD, então a razão cruzada ABCD independe da posição de O. Podemos enunciar também o reverso desse teorema. Se existem 2 pontos O e O' em uma curva K, tais que qualquer conjunto de 4 pontos ABCD aparece com a mesma razão cruzada, visto de O e O', então K é uma cônica. Esse formidável teorema transporta o poder da razão cruzada para o domínio das cônicas, mas com uma importante restrição. O ponto O não pode se mover livremente no espaço, mas deve estar situado sobre a cônica. Assim como na geometria euclidiana definimos um círculo como lugar geométrico de todos os pontos cuja distância a um ponto, o centro, é constante, na geometria projetiva, uma cônica é definida como lugar geométrico de todos os pontos cuja razão cruzada para 4 pontos fixos, sendo que 3 deles não podem ser colineares, é constante. Veja nessa tabela uma comparação entre as geometrias euclidiana e projetiva.